Bom dia, irmãos. A palavra de hoje é alegria. Alegria. A gente começa a semana assim, com muita alegria. Na verdade, começou ontem a semana e foi maravilhosa porque o que era congregação carioca agora é Igreja Presbiteriana Carioca. Um momento memorável, um momento maravilhoso e que entra na história da nossa igreja. Algo fantástico. Agora a congregação carioca é a Igreja Presbiteriana Carioca. E isso alegra muito o nosso coração. O culto foi uma bênção lá, foi um culto maravilhoso. Eu saí correndo da nossa igreja para lá, fui como representante. O nosso irmão presbítero Ronaldo não pôde ir, porque ele estava se sentindo mal. E aí, irmãos, antes de ir para lá, o irmão presbítero Joel falou o seguinte: na hora de contrição de pecados, no culto da nossa igreja, ele falou: a gente pede perdão agora, mas daqui a pouco a gente peca de novo, aí amanhã a gente peca, e depois a gente peca, a gente está sempre pecando. Isso é uma grande verdade. A gente tem que ter muito cuidado para que o pecado não nos coloque para baixo, para a gente não deixar ser levado pelo pecado, pela inclinação da nossa carne, porque o pecado, ele coloca a gente para baixo. Ele coloca a gente triste, desanimado. E aí, olha o que Davi fala para a gente no Salmo 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um coração voluntário. A gente precisa ter essa mesma atitude que Davi teve aqui. Quando a gente se encontra em pecado, desanimado, para baixo, a gente precisa pedir para Deus: Senhor, renove em mim a alegria da salvação. A gente precisa fazer esse pedido com um coração contrito, com um coração arrependido pelo pecado que a gente tem cometido, mandar essa tristeza embora, mandar esse pecado lá para longe para ele não voltar mais e encher o coração de alegria. Saber da salvação que Deus deu para nós através de Jesus é um motivo que tem que nos trazer sempre muita alegria. E outro texto que eu gostaria de trazer é um texto que se encontra lá na carta de Paulo aos Filipenses. Aconteceu um probleminha lá na igreja com as irmãs Evódia e a Sintique. Então, o apóstolo Paulo trouxe orientação através de alguns irmãos para a igreja, que foi a seguinte orientação: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, os problemas aparecem na nossa vida, são vários tipos, várias formas, e a gente precisa ter esse versículo aqui em mente: alegrar no Senhor, não uma vez, duas vezes, sempre se alegrar no Senhor. O problema apareceu, existem problemas e tristezas, a tristeza, melhor dizendo, que a gente vai viver mesmo, vai ter um momento de prantear, de chorar, por exemplo, a perda de um familiar. A gente vive esse momento. Mas fora esse tipo de tristezas ruins, né, por problemas ruins que acontecem, a gente precisa resolver com a ajuda de Deus e se voltar para esse versículo. Alegrar-se sempre no Senhor. Por quê? Por mais que os problemas, as dificuldades existam, não são eles que vão tirar a nossa alegria, porque a nossa alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, como diz lá no livro de Neemias. E aqui o apóstolo Paulo está falando para a gente: alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre, irmãos. O cristão, uma das características principais do cristão é ser alegre, é ter alegria. Então eu quero do fundo do meu coração que você leve esse pensamento para sempre na sua vida, e já nesse comecinho de semana, trabalho, estudos, alegria. Alegria em tudo, alegria sempre, alegria em saber que Jesus está conosco. Uma boa semana, um beijão no coração. Tchau, tchau.